A gravação começa. Maravilha, estamos gravando. Essa é a primeira aula de evolução humana, né? Parte 1, introdução. E bom, então, né, o curso é Bio 086, 6086, né, evolução humana, né? E essa primeira aula aqui, que estou tirando do Levin, né? A gente vai falar um pouquinho do lugar do homem na natureza, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre evolução como narrativa. Provavelmente eu vou interromper, que vai ter dado uma hora, né, de aula sincrônica, né? E aí eu vou gravar para vocês depois visões históricas e a teoria evolutiva moderna, que são os primeiros 4 capítulos, tá? Bom, é, o lugar do homem na natureza é uma coisa que pessoas nunca tiveram dúvida, né? Principalmente porque todos os povos têm as suas histórias. E aí, nessas histórias, eles explicam o lugar do homem na natureza, né? Agora, às vezes o lugar é meio triste, né? Então, por exemplo, para os astecas, os deuses fizeram o mundo, né? Mas eles não gostam dos seres humanos, né? Porque eles fizeram o mundo e depois foram para outro lugar, né? E aí os seres humanos, como baratas, se espalharam pelo mundo, né? E os deuses não gostam disso, a maioria deles não gosta, né? E eles querem acabar com a humanidade, mas um dia eles vão fazer isso, né? E enquanto que eles ainda não se organizaram para acabar com a espécie humana, você pode satisfazer os deuses fazendo os sacrifícios humanos, né? É como se as baratas fizessem sacrifícios, né? Para que a gente não ficasse com muita raiva e não enchesse a casa de baratox, né? Então, isso aí é um lugar meio horroroso, né? Agora, em outras religiões, não. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, por exemplo, na cultura ocidental, né? E na cultura ocidental, em particular, você tem várias ideias poderosas, né? Que norteiam a nossa cultura. Uma delas é a grande cadeia dos seres vivos, né? Que pode ser uma grande corrente, né? Por isso que a gente fala o elo perdido, né? Ou uma grande escada, né? Scala naturae, né? E nessa escada, ela vai das coisas mais basais às coisas mais etéreas, né, celestiais, né? Então, por exemplo, você tem as rochas, seria o mais mundano de todos, né? A base da Terra, né? Aí depois a chama é uma coisa que parece mais viva, né? Porque ela se mexe, ela gera calor e assim por diante. E aí são coisas inanimadas, né? Rochas e chamas, né? Tem a água também, né? Se você quiser pensar. Tem o vento, né? Que essa é um pouquinho, se mexe muito mais do que as rochas, né? Aí o próximo passo seria as plantas. As plantas não se mexem muito, mas elas crescem e né, dão origem aos grãos e às frutas e às flores e assim por diante, né? E aí você tem os animais, que são bem mais móveis e se alimentam das plantas. E aí você tem os seres humanos, que são a coisa mais exaltada na Terra, né? Feito à imagem e semelhança de Deus, né? E aí, acima do homem, só no céu, que você tem os anjos, e acima dos anjos tem o Deus, né? Então, Deus seria um ponto extremo, e aí o mundo, né? As rochas, isso aquilo seria um outro. Você tem uma grande cadeia de seres vivos, e o lugar do homem, na natureza, é muito especial. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e tudo que existe é para gente, para o nosso deleite, né? Então, né? E essa visão, ela inclusive era corrente na época de Carl Linnaeus, né? Carolus Linnaeus, né? Então, Linnaeus, que nasceu em 1707 e morreu em 1778, né? Viveu bastante para os padrões da época, né? 71 anos, né? Ele era um médico, né? Que ele é médico para sustentar, né? Mas ele também, nas horas vagas, né? Ele era botânico e zoólogo, né? E ficou famoso, né? Porque ele criou a nomenclatura binomial e a classificação científica, né? Então, um sistema que a gente usa hoje em dia, né? O sistema da natureza, né? Sistemática, né? Que você tem os reinos da natureza, né? É, segundo classes, ordens, gêneros e espécies. Por exemplo, Homo sapiens, né? É o nosso gênero e a nossa espécie, né?
Esse sistema binomial, Homo sapiens, difere a gente de todos os outros Homo, né? Homo erectus, Homo neanderthalensis e assim por diante. Canis lupus é o lobo, né? Canis familiares, o cachorro. Felis domésticos, o gato, né? Porcos singulares, o javali, né? Então, o sistema binomial permite você criar um único nome para descrever uma única espécie. E essa ideia foi brilhante, né? Porque de repente a gente tinha um jeito de organizar a natureza e os cientistas se comunicarem em latim, claro, que é a língua da ciência da época, né? Por isso que o livro foi escrito em latim, né? Então, Carl von Linnaeus, né? Carolus Linnaeus, né? Ou seria o nome dele traduzido, né? Caroli Linnei, né? Pro latim, a língua das pessoas cultas, a língua das pessoas que conheciam os clássicos, né? Então, por isso que se usa latim e grego, né? Para nomear as espécies, né? Então, a sua obra mais famosa foi o Sistema Naturae, né? Que ele publicou entre 1735 e 1758, do ano tinha um. Foi dedicado a quem? Ad maiore Dei Gloriam, a glória maior de Deus, né? Então, ou seja, o Carl von Linnaeus, na cabeça dele, o mundo foi criado há 6.000 anos atrás e todas as espécies que hoje existem, ele simplesmente classificou melhor, né? Ele subdividiu a grande escala da natureza, né? A grande escala da natureza, a grande cadeia da natureza, né? E não havia evolução na visão do Linnaeus, né? Porque Linnaeus é do meio do século XVIII. E evolução é uma coisa que foi aceita amplamente depois de Darwin, em 1858, que ele apresenta, e em 1859, quando ele vende o livro dele, né? E aí todo mundo se informou da teoria dele, né? Então, mas, mesmo que o Linnaeus tinha uma visão sem evolução, ele imaginava como você tem uma grande cadeia dos seres vivos, né? Então você teria que ter seres entre a gente e os animais, né? Que seriam os macacos. Outra coisa, ele não tinha dúvida que o ser humano era um primata. Ou seja, ele não colocou o homem à parte. Ele colocou o homem como sendo um dos primatas. Por quê? Porque a gente tem os nossos olhos nesse copo de osso aqui, né? E voltado para frente, com visão binocular, como todos os primatas. A gente tem um polegar oponível, né? Como todos os primatas. A gente tem unhas ao invés de garras, como todos os primatas. A gente tem um útero simplex, né? Igual a todos os primatas. A gente tem duas tetas, né? Ao invés de ter um monte na barriga, tem duas, igual aos outros primatas, né? A gente é um primata, não existe dúvida que a gente é um primata, né? E entre os primatas e o homem tinha que ter coisas no meio. Por quê? Porque essa ideia de que Deus foi pensando, ele pensou minhoca, ele pensou galinha, ele pensou cavalo, ele pensou no homem. Então ela foi aumentando a complexidade das ideias que foram brotando e virando espécies, né? Então a gente tinha certeza que tinha algo entre, assim como os macacos estão entre a gente e os outros mamíferos, entre o homem e os outros macacos teriam outros seres. E aí, aqui são alguns dos antropomorfos de Linnaeus, né? Então, eu acho que o primeiro aí é um homem peludo das montanhas do Himalaia, né? E esse outro aí, como um rabinho, ele é um homem um, com pelos, principalmente nas pernas, né? E uma cauda, encontrado nas montanhas do Cáucaso, no meio da Rússia, né? Completamente imaginários, né? Aí esse outro aqui, com pelos vermelhos, né? Seria um homem encontrado nas florestas do Pacífico, principalmente, né, naquela região ali de Bornéu, Sumatra, Java e Malásia, né? Bom, isso aí é orangotango, né? E aí, esse outro aí, com um pedaço com bastão de madeira, né? É um homem com pelos pretos, né? Encontrado nas florestas do Congo. Evidentemente o chimpanzé, talvez o gorila, né? Mas provavelmente o chimpanzé, né? Então, veja, o Linnaeus, ele aceitou histórias dos marinheiros, né? Alguns de animais que realmente existem, né?
por exemplo, o orangotango e o chimpanzé, né? E outros animais completamente imaginários, porque na cabeça dele deveria ter algo entre o homem e os outros animais. E esses aí seriam os grandes macacos, né? Mas então, ou seja, a despeito do Linnaeus ser 100% criacionista, ele era um bom biólogo, né? O médico, ó, bem evoluído, né? E aí, ele observou o homem como um animal e ele chegou à conclusão que o homem é um primata, né? Feito a imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, evidentemente Deus também é um grande primata, né? E apresentando características biológicas compartilhadas com os outros animais, principalmente os primatas, né? Bom, então, por Linnaeus, o lugar do homem na natureza continuava igual. Feito a imagem e semelhança de Deus, o mundo é essencialmente estático. E as coisas só mudam no meio do século XIX. Ou seja, veja, os gregos começaram a inventar algo muito parecido com a ciência, né? Eles começaram a procurar causas naturais para explicar as coisas desde, sei lá, 2.500 anos atrás. E a visão de mundo deles influenciou os romanos, né? E 2.500 anos, a visão da origem do homem, o lugar do homem na natureza, ficou praticamente a mesma, pelo menos, né, no mundo ocidental, né, principalmente depois do cristianismo que foi adotado, né, um relato bíblico seria o mito norteador da civilização ocidental, né. Só que com o Darwin, uma nova é, hipótese, uma mais científica, seria proposta e aceita. Tá? Então, Darwin nasceu em Shrewsbury, em 1809, e morreu, né, cerca de uns 73 anos depois, em Kent, na casa dele, em Downhouse, né, em 19 de abril de 1882. Né? Também para a época viveu bastante, né? O seu livro de 1859, A Origem das Espécies, foi o principal, né? Porque ele e o Wallace publicaram, né, os seus ensaios em 1858, propondo a seleção natural e a sua teoria de evolução, né? Mas é, a, foi com a publicação do livro que ele juntou tantas evidências nesse livro, A Origem das Espécies, que ele meio que tomou de assalto toda a comunidade científica. Tanto que 5 anos antes, na prova de Cambridge, né, para entrar lá, o vestibular deles, tinha a pergunta: demonstre por que evolução, tal qual proposta por Lamarck, certamente está errada, né? E aí, em 1859, o Darwin publica, 5 anos depois, né, ou seja, em 1864, a pergunta demonstre, usando o livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, né, por que a evolução provavelmente está certa, né? Ou seja, foi muito rápido. A quantidade de evidências que ele tinha convenceu, né? Agora, é claro que os cientistas na época já estavam abertos para uma causa natural para explicar as coisas, né? Porque desde Newton que Deus ficava uma figura cada vez mais distante, porque os cientistas se preocupavam com as leis naturais que regiam as coisas. E eles tendiam a acreditar de que causas sobrenaturais eram raramente usadas, né? Que Deus, um Deus elegante, é um Deus que usa as leis naturais para explicar as coisas. Então, existe uma rejeição do sobrenatural, né? Porque é muito fácil você sair usando o sobrenatural para explicar as coisas. Mas todas as vezes que você usa a ciência, você descobre uma causa natural para explicar as coisas, né? Então, os cientistas na época já estavam prontos para aceitar uma causa natural, contanto que houvesse evidências. A de Lamarck não convenceu ninguém. A de Darwin, ele convenceu. E como eu já falei para vocês, genética evolutiva, Darwin tem 5 teorias, então não é uma teoria, são 5, né? Então a primeira é que as espécies não são constantes. Depois, existe descendência com modificação. Depois, as espécies se multiplicam. Agora, quando você junta, existe descendência com modificação e as espécies se multiplicam, você tem uma árvore filogenética. E aí você tem, a partir do ancestral comum, se diversificando e criando um monte de espécies
que todos compartilham as características como, por exemplo, unhas ao invés de garras e olhos voltados para frente. O ancestral dos primatas desenvolveu essas características e todos os seus descendentes passaram a ter essas características, né? Depois, evolução é lenta e gradual, é uma ideia que veio do gradualismo, né, de Newton, né? É uma ideia geológica, né? O Darwin, ele começou, né, ele gostava de historiador natural, mas ele, em particular, gostava da geologia, né? Então, isso aí ele importou das ideias de Lyell, né, que são baseadas no uniformitarismo de Newton, né? E uniformitarismo significa o que se observa basta para explicar todos os processos que você encontra na natureza, né, geológicos, né? Bom, a grande ideia do Darwin e do Wallace é a ideia da seleção natural, que explica a adaptação. Então, a seleção natural é o motor da evolução. E a seleção natural funciona se você tiver, variação. 2, se essa variação for herdada. 3, se você tiver uma reprodução maior que a taxa de reposição. Se você tiver essas 3 coisas, aí não tem comida para todo mundo, né? Então, na luta por recursos escassos, você tem sobrevivem os mais aptos. Então, competição por recursos naturais leva à morte dos menos adaptados e, consequentemente, à sobrevivência dos mais aptos. Tá bom? Bom, veja. O Darwin, ele aplicou o segundo grande golpe à psicologia humana, né? Porque, né, no período medieval, a ideia era de que Deus fez a Terra e a Terra é o centro do universo e todos os astros giram em volta da Terra, né? A Lua, o Sol, as estrelas, que é o centro do universo, né? E o ser humano é o principal ator no palco que Deus criou para a gente. Aí veio a Revolução de Copérnico e o universo geocêntrico foi para as cucuias. O universo heliocêntrico ele é bem diferente, porque o Sol é uma estrela. E é só olhar para o céu, você vai ver que tem milhões e milhões de estrelas no céu. Na verdade, esses milhões e milhões de estrelas no céu, né, formam galáxias, né? Acho que a nossa galáxia tem o quê? 200, 300 milhões de estrelas, bilhões de estrelas. E as galáxias têm bilhões e bilhões, né, de galáxias, né? Então, se você pensar, tem trilhões, né? Trilhões de trilhões, né, de estrelas no universo. Então, tem mais, não, próprias galáxias, tem mais galáxias no universo do que grãos de areia numa praia. Então, por esse motivo, e a gente não nem é uma estrela assim, a gente não é a estrela mais bonita. A nossa estrela é uma estrela amarela, é uma estrela relativamente comum, né? Tem estrelas como Betelgeuse, né? Que são gigantescas, né? E estão queimando o hidrogênio numa velocidade, daqui a pouquinho ela vai entrar em supernova, né? Mas nós não, nós temos uma estrela que dura bilhões de anos. Né? Então, é uma estrela amarela, né? Relativamente comum. Então, e a gente mora na periferia da galáxia, a gente não mora no centro da galáxia, né? E é uma galáxia que não é muito grande nem muito pequena, é uma galáxia bem hélice e comum, né? Então, isso aí, essa revolução de Copérnico fez com que a gente, né? Por isso que quando eu vejo as pessoas, né, falando que estão doidas para chegar de Jesus Cristo, não, pelo amor de Deus, não chegue agora, né? Porque, veja, a gente tem um universo inteiro para explorar. Não sei até onde a gente vai conseguir explorar, né? Mas eu gostaria de explorar todas as galáxias e todas as estrelas de cada uma das galáxias, né? Isso aí vai demorar tempo, né? Então que Jesus demore muito tempo para chegar, né? Porque, nossa, que coisa sem graça, né? Tem um universo inteiro para explorar e a gente vai acabar tudo agora, sem ter visto nada. Oh, que bobagem, né? Então, a visão heliocêntrica do universo é uma visão de que né, a Terra se tornou uma coisa meio insignificante dentro do universo, né? Bom, mas tudo bem, pelo menos a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus, né? Bom, a partir de 1859, a gente viu que, na verdade, a gente é um tipo de macaco. E essa visão naturalista do homem
fez com que essa visão sobrenatural do homem, a gente feito a imagem e semelhança de Deus, pelo menos da ciência, foi para as cocuias. Então, foi dois grandes golpes à psicologia humana. E quem primeiro falou isso foi o Freud, né? E o Freud também virou e falou, e eu dei o terceiro grande golpe, né? Então, e basicamente o que ele propôs é que o homem não está em controle da própria mente. Quem manda é o subconsciente. Então, por exemplo, você odeia ir para o circo, né? Por quê? Porque quando você era bem pequenininho, você foi levado para o circo e o palhaço tocou uma buzina, você tomou um susto e ficou chorando, né? Aí você nunca mais, né? Você tem medo de palhaço. Então você não gosta de comédia. Você não sabe por causa disso, né? Você acha que é simplesmente, né? Você não sabe que, no fundo, no seu subconsciente está um medo de palhaço, né? Que explica por que, que você odeia o circo, né? Odeia, né? Palhaço, odeia todas essas coisas. Sem estar papado no motivo, né? É, então, o fato é que a gente não tem controle, né? A gente tem que ficar, segundo os psicólogos, né? Fazendo anos de psicanálise para a gente começar a se entender. Aí relembrar os traumas e superar eles, né? Então, esse aí seria o terceiro grande golpe contra a psique humana, né? Agora, claro, de que isso aí, o Darwin, o Copérnico, e aí o Freud, o Marx, em 1818, 1883, ele propôs, né, de que existem as leis da história para explicar as, né, por que, que os países se desenvolvem do jeito que eles se desenvolvem. Então, nessa visão, a religião é o ópio do povo, porque se as pessoas têm religião, elas estão anestesiadas, né? Então elas deixam os poderosos fazerem o que eles bem entenderem, que elas sabem que a recompensa delas não virá aqui, mas sim na vida após morte. Como não tem vida após morte, então elas todas estão sendo enganadas pelos poderosos, que aí ficam se divertindo com o nosso dinheiro, né? Que nem o Arthur Lira fazendo a festa dele, né? Ficam se divertindo com o nosso dinheiro e a gente fica vendo navios, né? Bom, a história pode ser compreendida com base no conflito de classes. As sociedades evoluem em direção à justiça social. O socialismo será construído através de uma revolução em que o proletariado vai derrubar a burguesia e por fim ao capitalismo, construindo uma sociedade realmente igualitária, né? Propriedade privada é crime. O novo homem vai trabalhar pelo bem comum sem egoísmo, né? É claro que a gente viu no que deu essa filosofia. Só que o Marx fez uma contribuição super importante, né? Porque baseado nas ideias de Darwin, Freud e Marx e assim por diante, a gente criou a visão materialista, que se tornou comum no século XIX, dominou o século XX e o começo do século XXI, né? De que a gente tem a separação do Estado e da religião, né? E o Estado tem que, hipoteticamente, trabalhar dentro de coisas reais, né? E um, os cientistas não ficam invocando Deus e assim por diante para explicar as coisas. Eles usam causas naturais. E a gente, né, se você quer convencer alguém, você não vai usar normalmente causas sobrenaturais para convencer a pessoa, né? Deus quer que você me dê dinheiro. Bom, isso até que funciona. Tem muita igreja por aí, culto por aí, que a função principal é vender água benta e essas coisas e tirar o dinheiro do povo, né? Mas, né, para um cientista, você não pode virar e falar, ó, eu acho de que, por exemplo, as borboletas são mais aparentadas com os besouros do que com as mariposas, porque um demônio, ou um anjinho, ou um saci pererê me diz, você não pode usar o sobrenatural, né? Você tem que usar Então, muito do jeito que a gente enxerga o mundo hoje em dia se deve a esses pensadores do século XIX, né? Freud, Marx e Darwin, né? Então, contribuiu para a nossa visão do mundo, né? Mas começou lá atrás, com o método científico, né? Mas chegou ao máximo no século XIX, né? E século XX ainda mais, né? E o século XXI, existem dúvidas se a gente vai entrar no Gilead, né?
na história do conto de Aya, né? Mas, né, se tudo continuar do bem, né, a gente vai continuar progredindo numa sociedade em que as pessoas têm liberdade de religião, né? Mas que o governo e a ciência, assim por diante, é governado pela razão, né? Bom, dentro das ideias do Darwin, o lugar do homem da natureza ficou uma pergunta que a gente não sabia mais a resposta, né? Porque a resposta padrão né, durante 2.000 anos, 2.500 anos, né, desde que a Bíblia foi escrita, né, era que a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus, tá? Mas, né, com a teoria evolutiva, imediatamente a gente tem que perguntar quem são os nossos parentes mais próximos, né? Claro que o Linneu já tinha começado essa resposta, porque o Linneu classificou a gente como primatas baseados nas características anatômicas. Dentro da visão de Darwin, as características anatômicas são compartilhadas e definem um grupo porque estavam presentes no ancestral. Então, essas características que a gente compartilha com os grandes macacos, os primatas em geral, é com os grandes macacos em particular, que são macacos sem rabo, que nem a gente, é porque nós somos aparentados. Então, aqui, nas árvores, a gente teve o gibão, né? Tem umas 10 espécies, principalmente no sudoeste asiático, né? Aquela região lá do Mianmar, né? Do Vietnã, do sul da China, né? Da Malásia, né? Da Tailândia, do, de, de, das ilhas de Java e Sumatra e assim por diante. Esses aí são os gibões, né? E depois, nas ilhas lá de Bornéu, e Java e Sumatra, você tem os orangotangos, né? Então, eles são peludos, vermelhos, né? E também são arbóreos, né? O macho pesa 90 quilos, a fêmea 45 quilos. Os gibões pesam menos, tipo 10 quilos, né? E o macho é semelhante em tamanho com a fêmea, né? Mas esses são os macacos asiáticos. Agora, embaixo, a gente tem o gorila, né? Que é bem maior, né? O macho pode pesar 180 quilos, a fêmea 90 quilos, né? E o chimpanzé, né? Casal, né? O macho pode pesar, sei lá, uns 40, 50 quilos, a fêmea pode pesar entre 30 e 40, né? E que os seres humanos, né? Que em média tem peso que é entre 50 e 80 quilos, né? Um homem um pouquinho maior do que a mulher, né? Então, e os seres humanos estão espalhados por todo mundo, né? E o homem seria um grande macaco. E na época do Darwin, o Darwin, quando ele escreveu A Origem das Espécies, a única coisa que ele escreveu sobre a evolução humana foi o seguinte: luz será lançada sobre a origem do homem, né? Só que o Thomas Huxley, que era anatomista, o Darwin publicou em 1859. Ele, em 1863, tinha terminado o estudo dele e que ele, anatomista, né? Então ele dissecou o gibão, o orangotango, o chimpanzé e o gorila, que tinha sido recém-descoberto o gorila, né? E esqueletos de gorilas, gorilas no formol, né? Fêmeas de gorilas grávidas, né? Tinham sido caçados com entusiasmo nas florestas do Congo e levados para a Europa, né? Comprados pelo Museu Britânico, né? Então, o Huxley teve um material bom para olhar, né? Essas coisas, né? Até a forma da placenta e assim por diante, né? E o Huxley chegou à conclusão de que não só a gente é um grande macaco, por isso que o livro dele se chamava O Lugar do Homem na Natureza, né? Mas ele chegou à conclusão que nós éramos macacos africanos, né? Então, e é uma opinião que era compartilhada pelo Darwin, quando ele escreveu o livro sobre evolução humana, né? É, em que ele propôs seleção, né, a ascensão do homem, né? Que ele propôs a seleção sexual como mecanismo de evolução humana, né? O, ele concordava com Huxley, né? Bom, isso aí seriam os darwinistas, né? O pessoal da época de 1870, né? Agora, se vocês olharem aqui, é uma visão de Harry Fairfield Osborn, em 1927. E embaixo é o C. Arthur Keith, né?
que é um pouquinho mais tarde, né? De 1930, né? Então, se vocês pensarem, isso aí foi uns 50 anos depois do Darwin, né? Não, mais tempo, né? Mas sim, 50 anos, porque o Darwin escreveu em 72, se não me engano, o livro sobre a seleção sexual, né? Então seriam 50, 60 anos depois, né? E ele já tem uma visão bem diferente, que, veja, vamos olhar o Osborne. Basicamente, ele tem a ideia de que, de um lado, a família antropóide se dividiu lá no Oligoceno. E, de um lado, foi o ancestral do homem, né? E do outro foi o ancestral dos grandes macacos. Então, o gorila, o chimpanzé, o orangotango e o gibão teriam se originado lá no Oligoceno. E eles são uma árvore paralela com a árvore do homem, e bem separado. Então, veja, lá no metrô britânico, né? Quando você está esperando o metrô, você fica ouvindo uma vozinha chata falando Mind the gap, mind the gap, né? Aí o Foley, né, quando ele escreveu o livro junto com o Levin, né, ele menciona isso, né? Ele fala de que esse mind the gap é muito importante porque entre a primatologia e o estudo da evolução humana, aí tem que se lembrar da grande distância que existe entre o homem e os macacos atuais, né? Porque a gente é muito mais complexo do que os primatas, no sentido de a gente consegue organizar grupos muito maiores, né? E grupos de seres humanos trabalhando juntos conseguem construir impérios, né? E criar sociedades super complexas, né? Então, a gente tem que se lembrar dessa diferença, né? Mind the gap, né? Mas o que a gente consegue fazer é muito mais do que os grandes primatas conseguem fazer. Agora, claro que isso aí deve ter sido preenchido pelos nossos ancestrais. Só que enquanto que o Darwin propunha um parentesco próximo entre a gente e os grandes macacos, os cientistas, né, ó, esse aqui é o de baixo, é o Keith. O Keith também coloca a divisão entre os grandes macacos e o homem no Oligoceno, né? Talvez não no finalzinho do Oligoceno, ao invés do começo do Oligoceno, mas tá lá no Oligoceno, né? Então, há 36 milhões de anos atrás, né? E o homem tem uma longa história em separado dos grandes macacos, né? Então, essas visões são as visões, né, é, né, uma antiga divisão do homem e do macaco. Então, a gente tem uma longa linhagem distante das espécies modernas com seu suposto ancestral, e uma tendência que persistiria, né, até mais ou menos recentemente. Ou seja, esse período, né, foi até 1960, 70, né? Aí, a partir da década de 80, os dados moleculares, a gente começa a mudar de visão. Então, demorou 100 anos para a gente voltar onde o Darwin e o Huxley estavam, né? Aí a gente chegar e falar, não, eles estavam certos, né? Então, na dúvida, siga o Darwin. Ele sempre está certo, né? Bom, ó, veja uma outra coisa aqui, ó. As raças do homem existem há muito tempo atrás, né? Desde o Pleistoceno. E aqui, ó, as raças modernas também desde o Pleistoceno, tá? Então, as várias raças humanas têm uma estão evoluindo separado há milhões de anos, né? Então, né, os astrolóides, os mongoloides, os negros e assim por diante, segundo essa filogenia, né, são separados durante 2 milhões de anos, né, desde o Plioceno quase, né. Isso aí é uma visão bem distinta da moderna, tá? E aqui, ó, 1946, né, Houghton Ernest, Acima do Macaco, livro, né? Olha, veja, você tem um eixo central que dá origem ao ápice da evolução humana, a raça europeia. E aí, dos lados, aí, faz tempo que são separados, desde o Pleistoceno, as várias raças modernas, né? Então, os mongoloides, o pessoal da Papua Nova Guiné, o pessoal da Austrália,
pessoal da África, e assim por diante, todo mundo está separado faz 2 milhões de anos do eixo principal da evolução humana, né? Fadados à extinção. Depois, veja, os grandes macacos, sinantropos, o lemúrio, isso aqui, tudo separado há muito tempo. Então tem um eixo central da evolução humana, com seu ápice na Europa, né? E depois você tem todos esses ramos laterais, muitos ramos laterais, e todos fadados a uma extinção, né? Então isso aí é o racismo na antropologia. Nas primeiras décadas do século XX, o racismo era uma parte implícita na antropologia, com raças ditas brancas consideradas superiores às raças ditas negras, né? Através de um maior esforço e luta na corrida evolutiva. Se você rala, você consegue uma boa posição. É. Então, aqui a suposta supremacia das raças, entre aspas, brancas, é mostrado pelo Ruston Ernest, né? Então, veja, né? Se vocês pensarem no nazismo, no fascismo, isso e aquilo, né? É, você tinha antropólogos e paleontólogos que adquiriram essa visão e ela estava refletida na maneira que eles enxergavam a evolução humana, tá bom? Bom, aqui então, a gente tem um lugar do homem na natureza, né? Então, a gente viu as várias visões, e nós somos nossos parentes mais próximos, seriam os macacos africanos. A gente depois saiu dessa visão, né? Considerando os grandes macacos sendo bem distantes da gente, e conforme o racismo atingia seu ápice na época da Segunda Guerra Mundial, a gente chegando todas as raças humanas como sendo periféricas, tá bom? E a raça principal seria a raça que dá origem aos europeus. Ah, então, veja, o lugar do homem na natureza estava bem explícito, né? E servia de justificativa para a visão do mundo que as pessoas tinham nessa época, tá? Bom, no capítulo 2, a evolução humana como uma narrativa. Só que eu vou fazer uma pausa para vocês responderem, para eu poder responder perguntas de vocês se vocês tiverem, né? Eu vou olhar o relógio para ver se está na hora da gente interromper. Então, deixa eu parar a gravação, né? Então, interromper a gravação. Então, tchau para vocês. Não, não saiam, né? Mas tchau, digo para quando vocês forem